Bom dia, senhores. Começando mais uma série do nosso Desafio dos 20. Tá? Lembrando que está chegando próximo do final do mês, tá? Então a volatilidade fica maior e as surpresas ficam maior. Tá? Então vamos procurar trabalhar mais nas surpresas. Tá? Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem. Tá? Estou fechando essa operação aí agora, já 40, deve fechar, espero, né? A tentativa do Shark 40 vai ser segurar aqui em cima, tá? E o ponto de resistência está lá embaixo, tá? Então, assim, com a volatilidade que está, acredito que até que desça lá embaixo. Mas como eu já estou vendido, meio alongado em US 100, tá? Se precisar, eu vou fechar aqui. Isso vai comprometer nosso capital se eu deixar aberto? Não, não vai. Tá? Mas só por uma questão de estar mantendo a gestão mesmo que pouca, tá? Pensando se a gente tivesse um capital maior. E como eu sempre falo, tá? Apesar de ter volume, é, não é bom confiar, tá? Nas operações de venda, porque às vezes deixa esticar muito. E aí rola para voltar. Porque assim, não é que eles não tenham volume, tá? É só que eles são lentos. Pensa assim na comunidade de banqueiro, todo mundo muito egoísta, todo mundo olhando só o seu capital, como seria, né? É assim que eu vejo os vendedores, né? Com quantidade de milionários, tudo, e todo mundo comprometido em fazer uma posição, tá? Em conjunto, mas só que na hora do vamos ver, é como se alguma das partes não cumprisse o seu papel. Porque parece sempre que falta em determinada hora, um combinado deixa de ser cumprido porque alguém não colocou o seu capital, tá? Ou confiou no capital do próximo. Porque aí depois isso obriga ele a correr atrás e entrar numa posição que se ele tivesse mantido, para mim seria mais barato. Então eu gosto de pensar dessa forma porque se é banco, se são instituições financeiras, estão trabalhando com um capital
de terceiros, tá? No capital propriamente não é dito, ele fica com o lucro, o serviço que as pessoas pagam para ele, tá? Agora o capital que está operando, se ele tiver gasta mais ou menos para recuperar uma posição, para ele é indiferente. Então ele está comprado aí, o S100, tá? Acredito que volta. Eu vou até deixar rodar mais um pouquinho mais comprido, mas a tendência é eles brigarem para ficar acima dessas, dessa linha de abertura aqui. Tá vendo onde ela está abrindo e fechando preço? Então, e eles estão brigando nessa região, tá vendo? Isso aqui ainda não coloquei o indicador, né? Mas trabalhando também nessa faixa aqui, mantendo, tá? Tentando segurar posicionamento para fechar o mês. Então, o que que eles estão fazendo aqui, gente? É visando o fechamento do mês, tá? Mas eu acredito seriamente que esse mês vai fechar é, abaixo do mês passado, tá? E talvez até com um valor relevante. O que que acontece? Esse posicionamento, você manter um sentido mais estável, essa linha aqui, se olhar nas horas aqui, os preços estão andando muito alinhados e segurando essa barreira aqui. Se você pensar que historicamente as médias de alta são tem mais histórico de deflação, né, do dinheiro perdendo seu valor, do dólar perdendo seu valor diante de qualquer coisa, ou seja, o dólar está sempre subindo, tá, com relação às coisas, você tem sempre a média que você, quando você segura um preço, tá, essa média você está chegando mais próximo, tá, da média do preço atual. Então, toda vez que você mantém uma constante, a média mais longa que você existe, tá, é, é a que tem tendência maior a sofrer. E quando as médias começam a ficarem alinhadas, tá, isso permite que o outro lado, quem tem mais capital, que nesse caso, na minha teoria, é o pessoal de vendas, tá? Permite que ele aproveite essas proximidades da média para transpô-las. Fica nessa coisa aqui, ó. Isso que é o negócio do mercado. Pode até ficar nessa coisa aqui e operando aqui. Aí chega do nada, o cara faz uma ordem aqui e fecha isso tudo aqui. Mas o que eles estão tentando segurar é o quê? É esse preço para cima dessa média. Essa média curta aqui, ó. A minha média macro tá de média do mercado do dia. Então, assim, como o mercado está muito equilibrado, está estável, eles estão brigando sobre ela. Saber se o mercado vai ficar vendido ou comprado.
olhadinha aqui no S100, tá? Com relação às coisas que eu falo. Repara, tá? A dificuldade dos vendedores em se posicionar, tá? Mas não é por conta de volume, é pela entrada do capital, tá? Das estratégias dos compradores, tá? Como eu disse, acontece. Você lembra aquele robô que eu falei que descarga dinheiro no mercado? Aqui, ó, eles acionaram isso. Se você reparar essa linha agora, é como se tivesse tá, sempre um volume, tá? Entrando, como se esse preço estivesse sempre dando uma solução. Né? Então ele está sempre puxando para cima, tá? Como se fosse um volume que está sempre dando uma tocada. Ou seja, se estabiliza, tá? Desestabiliza a produção contrária, porque é difícil dele manter um preço para definir o entrada. Porque tem os outros operadores do mercado, tá? E tem essa ordem batendo aqui de tanto em tanto e você não sabe tipo essa frequência. Se não desse uma frequência igual, tá? Porque senão não era fácil de operar. Se desse uma frequência aleatória, tá? E talvez um capital aleatório. Mas vocês estão reparando que tem alguma coisa estranha depois que ele atingiu esse preço aqui, ó. E ele começou a perder essa posição. E eu vejo isso quando ele atinge tá, determinada linha no, de venda, tá? Seja ponto de venda, ponto de defesa ou de venda. Eu vejo isso acontecer tá? Com pontos de compra. E, só que isso é especulação minha, isso não tem nada comprovado. Isso é especulação do que eu sinto. Para a dificuldade dos vendedores com essas fontes, é, esse cara aqui tem capital, tá? Por exemplo, aqui nas passagens do corretor, tá? Nos pontos, nas médias, tá? Durante esse M1, tá? Ele foi operando em posições, tá? Onde os robôs não atuam. Você vê ele encostou nas linhas, passou isso, tirando esse solucinho aí, né? Não, eu penso assim, como se os compradores combinassem, tá? De colocar um determinado capital para fazer isso sincronizado. Coisas que eles pensam assim, a gente tem várias instituições financeiras com a vaidade delas, tá? Elas não conseguem conversar tá? De maneira unificada. Eu vejo as operações, pensa que são compradores e vendedores, tá? Mas parece que é muito mais combinado os compradores, os posicionamentos, as operações do que os vendedores, tá? Porque na verdade uma compra, uma ordem de compra e venda é um conjunto tá? De valores determinados
definir para ou determinar por um conjunto de pessoas que estão no mercado. Então, parece tá, que os compradores conversam mais. Aí acaba o vendedor levando a coisa mais na porretada. Esse quem está operando aqui, ó, esse horário no conjunto, tem alguém que tem capital, tá? E ele tem o servidor, tá? Que está atendendo bem esses posicionamentos. Está vendo que ele está quebrando, tá? Essas linhas, essas resistências que tem, encostando e passando aos, tá? Como é, fosse antes da ação dos robôs. Eu vou chutar até mais aqui. Uns, tem 100 pontos aqui, eu deixo os 300, apesar que não dá para jogar. Eu acredito que vai ser, vai fechar aqui embaixo, tá? Na linha lá, aquela média, tá? Cada ordezinha dessa aí, você contabiliza aí uma mansão, uma Ferrari, tá? É mais ou menos por aí com essa ordem de valores que corre o mercado de forex, né? Qual é o principal erro aqui? É porque assim, pensa que são ordens desse valor, tá? E você está trabalhando com esse pessoal e as pessoas quando entram no mercado, em vez de entender tá, o benefício da alavancagem, tá, é, que te coloca para operar com essas grandes empresas, aí o cara quer alavancar em valor. Ele quer um capital que ele ainda não tem, vai ganhar ele de uma vez só. É possível? É, e é até fácil.
Só que quando o mercado reverter em uma posição em que ele não esperava, se ele não tiver margem, ele vai fechar, ele vai perder todo o seu capital, tá? Que às vezes ele gastou tempo para ganhar. Então essa que é a ideia. E aqui deu já 40 fechando também agora, viu? Vamos ver se eventualmente isso aqui, vamos ver se vai dar tempo. Aí. Difícil. Evento mais difícil para mim romper é o Jacaré. Só que tem a duplicidade do mercado. Do mesmo jeito que é o mais difícil de romper, tá? É o que o mercado geralmente entra mais forte. Porque sabe que aqui a dificuldade de você romper os posicionamentos de aparelho é mais difícil. Aqui é briga de gente grande. Subir lá em cima e fazer máximo ainda não custa. Então, coisas de 20 segundos no tempo final, tá? Eles mudam a posição, tá? Justamente pela velocidade dos servidores deles. O que dificulta muitas operações, tá? Dos vendedores. Só esse gap de abertura. Esse gap de abertura jogou, tá? O preço dele na abertura para cima dessa linha aqui de preço, que foi a última linha de abertura.
recuperou ele lá porque e ele tinha jogado em cima, porque é o último 5 minutos, tá vendo? Chapeuzinho? Tá. Agora você vai ver uma volatilidade maior, você vai tentar posicionar e definir suas posições com relação ao preço de abertura, tá? Porque isso vai definir se a hora, tá, foi comprada ou vendida. Tá? E como eles estão muito próximos, a volatilidade vai tender a ser grande. Eu acho que nessas disputas de trade, onde o preço está mais equilibrado, os vendedores muito ruins. Nos últimos minutos, agora eles vão fazer a inversão de realmente, porque agora o posicionamento faz diferença. Tá? Eles vão tentar devolver, tá, essa alta aqui que o pessoal do G40 fez, tá? E quando ele estava comprado aqui, ele inverteu a posição que estava no final do horário. Ou seja, o capital vem apanhando, apanhando, apanhando. Aí ele chega aqui nos últimos minutos, ó, que ele fez. Ele venceu e fez o posicionamento, tá, contrário ao que o mercado estava caminhando. Por isso que eu ainda defendo, tá, você não ficar operando, tá, em tempos maiores, porque a decisão está aqui, tá, nos tempos menores. Às vezes você chega aqui, ele deu no seu indicativo, tá, uma venda aqui, tá, quando o mercado já está fazendo uma operação contrária. Isso não é uma qualquer, isso aqui foi uma operação, certo? Apesar que faz sentido para o mercado, ele vai voltar. Se você deu espaço, a sua operação não posicionou mal seus stops por aqui, tá? Sua operação tem chance de voltar ao positivo. Mas se a gente for pensar, você perdeu essa operação e você perdeu essa operação. Que na verdade são duas operações, duas chances de capital. Isso aqui eu estou operando menos, gente. Se eu operar menor ainda, tá? Eu consigo em 1 minuto às vezes fazer duas operações. Não aqui que o mercado está muito curto, tá? Mas quando ele está muito disputado em uma região única, já fiz duas, três operações em 1 minuto. Tá? Então, assim, é teste, não aconselho ninguém a fazer, tá? Mas você vê que em 1 minuto você tem uma infinidade de dinheiro que você pode fazer. Mas apanha, né? Aí. Você botar o ponto de resistência aqui, ó. Se você parar, ele abriu, tá? E ele fez um movimento rápido para ele pular essa média aqui, que era o tal ponto de resistência.
tá parado assim e alguém tá planejando fazer um posicionamento. Vai terminar pra cima, vai terminar em alta, né? E se brincar pra cima do preço máximo, né? Toda vez que vocês verem uma parada desse tipo aí, tá? Tem grande possibilidade do pessoal tá ingestando dinheiro, tá? Em uma posição fixa, tá? Abrindo com um gap, vencendo uma barreira. O que ele está procurando aqui, gente? Ele está procurando, tá? É, abrir em alta, empurrando para cima, tá? Aproveitando o preço máximo aí, tá? Ele vai fazer tipo um sweep no tempo, tá? Ele vai fazer ele sempre tem que fazer nessa mudança de horário, tá? Sincronizar essa mudança de hora, tá? Com um posicionamento acima, tá? Da, do preço de abertura. Isso faz com que, quando eles conseguem fazer isso, tá? Ele faz uma inversão no horário, tá? Com muita força, e isso joga ele muito para cima, tá? Dificultando muito a reversão de mercado, tá? Por quê? Porque é como se ele fizesse uma passagem no tempo, tá? Acima do preço de média. Isso conta muito em termos de robôs e coisas, de funcionamento. Quando você consegue fazer isso, você faz uma passagem muito forte. Eu deveria fechar porque assim, a tendência está de que ele faça uma compra bem forte agora. Mas
Mas do mesmo jeito que eu sei que o que ele está procurando fazer isso, tá? O mercado também sabe. Então, vamos ver se os vendedores voltam. Ó, coisa. Mas vocês repararam o gap que ele abriu aí. Assim, ele forçou o preço para cima nesse gap. E isso, assim, foi menor porque teve ação dos vendedores, tá? Mas isso aí não foi um gapzinho normal. Mas vai tentar fazer isso com mais força aqui, ó. No último gap, no último candle aqui. Agora um gap para os compradores, tá? Onde abriu o preço. Já estão prevendo, tá? Essa tentativa deles aqui. O negócio que os servidores deles tá? Respondem mais alto. Como eu disse, tentativa aqui. Aquela paradinha que o preço fica sem operar, tá? É porque estão fazendo injeção de capital em um local só. Que isso pode ser tanto comprador como vendedor, tá? Para gerar, tá? Esses gap. E se você reparar todos os candles daqui, ó, pra cá, todos eles nesse finalzinho de período, tá? Eles tiveram muita força. Todos eles tiveram gaps, tá? Tanto de baixo como de alto. Na verdade, estão os dois lados forçando muito o capital. Abriu acima, tá? Aí nós tivemos um gap, na verdade, de compradores, tá? Só que o normal é sempre abrir o capital com o pessoal de compra, como eles operam mais rápido, a maioria das vezes eles entram favoráveis. Mas eu fico na hora dos vendedores apanham demais.
essa briga que você tem aí, tá, é tipo assim, o cara começa a colocar volumes, tá, no mercado, e o outro lado, ele vai começar a colocar, tá, e torcer para que os parceiros dele entrem, tá, de forma a vencer, tá, o nível desse volume de entrada. Eu sabia que eu devia ter saído, mas sou teimoso. Tá vendo o que eu disse com relação a equilibrar as coisas? O quanto, né, o GR40 recupera e trabalha, né, ao contrário do mercado. Então, às vezes eles estão assim, está assim, muito desfavorável, tá? Aí o mercado costuma operar muito forte contra ele. Né? E isso é bom e ruim. Né? Então, assim, se você ficar operando muito no GA40, tá? E as minhas operações estão muito porque eu ainda estou crendo em uma coisa. E essa crença que eu estou, tá no meu, mas não é um sentimento, tá? Que você pode levar. O ideal é que você não tivesse sentimento, estivesse levando a operação, tá? É, fora isso, levando a operação pelo que está sendo indicado no mercado, né? Essa briga aí para tentar equilibrar o volume, tá? Aí eles tentam fazer a coisa, aí eles criaram uma barreira aqui, ó. O que o cara faz? Na hora, no último minuto, ele faz um salto sobre essa resistência que ele criou aqui. E coloca, garoto. E uma coisa do mercado, gente, que vocês vão reparar, tá que ele sempre está fazendo uma previsão, tá, do que pode acontecer no próximo horário. Tá? Ele pode no próximo horário estar ingestando a coisa e conseguir suprir, pode. Mas geralmente ele está fazendo uma previsão quando faz isso aí, da possibilidade do próximo horário.
de vir alguém com um capital maior, geralmente vai acontecer, tá? Não tem nunca o mercado vai seguir só uma tendência, tá? A menos que tenha ocorrido alguma coisa. Aqui é no caso de fechamento, tá? Então, fechamento está tentando não deixar que ele feche em alta igual o mês passado, tá? Mas deixar correr. O S30 amarrado, o SC em alta, o S100, o que, que é isso aqui? Ah, tá. É, só o K100 em alta, o S100 amarrado, tá? O índice japonês tá, também preso nessa faixa. No geralzão, gente, é aquela máxima que eu falo. O mulher 40 ele sempre se posiciona, tenta se posicionar e às vezes ele pega muita gente de surpresa, tá? Porque ele consegue se posicionar contra a geral do mercado por um determinado tempo, ou recuperar muito mais rápido que os outros ativos. Tá? Mas nada disso também é verdade. Tá? É uma percepção, às vezes acontece, para mim acontece a maioria das vezes, mas não leve isso como filosofia. Os compradores não têm nem reação, só vão colocando capital. E a tendência dele é fazer isso aí, ó, e passar, tá, a coisa. Aqui é que teve o gap lá. Mas, na verdade, essa tentativa dele era passar fazer essa mudança de tempo correndo para cima para romper, tá? Essa mudança de tempo comprando. Toda vez que você consegue fazer isso, você anda muito, tá? Porque é como se você não tivesse robô um acionamento do mercado nesse ponto. Por quê? Porque é como se estivesse pulando aquele ponto de preço. Então, essa é uma tentativa que você vai perceber, tá? Hoje em dia, você vai perceber também compradores fazendo isso. Tá? Só que você vai perceber muito mais nos compradores. Vendedores hoje em dia fazem isso, tá? Mas você vai ver muito mais compradores. E assim, para mim, tá? Desde quando eu comecei a observar isso, eu observei isso a primeira vez e até hoje vejo, tá? Como ocorrer com os compradores. Tá? Mas também talvez seja viés meu. Tá? Mas isso vale para os dois. Se os dois conseguirem chegar e fazer uma compra muito forte nesse momento de mudança de um tempo para o outro, tá? É como se você estivesse evitando os posicionamentos que você tem ali, os acionamentos que você tem contra a sua posição, sua ordem, naquele momento. Então isso acaba favorecendo, tá, o capital que você está colocando no mercado. Porque é como se estivesse colocando o capital no mercado
em tempos de os robôs não estão sendo acionados. E bate. Vamos aproveitar já que a gente está enrolado aqui, vamos falar uma coisa sobre isso aqui. Quando eu faço esse tipo de operação, tá? Pensa que a quantidade de gente que estavam compradas aqui, inclusive eu, né? É, só que as outras pessoas compraram. E ele fecha isso aqui porque muita gente está com seus estoques aqui. Então ele buscou o estoque das pessoas. Isso aqui faz com que ele fique mais forte, por quê? Porque ele não tinha capital aqui, de todos os olhos que fecham aqui, agora tem esse valor de fechamento das pessoas que ocorreu aqui a seu favor. E do mesmo jeito aqui, tá? Eu entrei aqui, só que muita gente estava funcionando com estoque aqui. Observa o que é importante para a cidade. Ele começou a reagir agora, né? Só que aí o que ele fez? Ele esperou o tempo para ele jogar isso aqui para baixo, em velocidade alta, né? Evitando a ação dos robôs. Então jogou para baixo da média de 8 lá, tá? Evitando os robôs. Só que aí você entra na contraposição. Geralmente ele apanha das ordens, tá? Dos compradores, tá? Que eles vai é, se posicionam muito mais rápido, geralmente o vendedor, tá? Quando compra as operações prontas, tá? E uma coisa que, por exemplo, percebe que eu colaboro com essa minha teoria de que assim, eu gosto de dividir como se isso fosse vendedores de bancos e instituições financeiras, tá? É que se você chega aqui comprador é como se ele não tivesse baixa de capital. Ele está sempre operando, tá? Às vezes aguardando para operar, mas é como se ele sempre tivesse capital, tá? Então, assim, eu penso nelas como gente muito rica, empresas muito ricas, é, e o outro lado, os vendedores, você vê que eles têm ou eles têm uma gestão de capital definida, ou eles têm limite, tá? Ou o capital deles depois de um certo tempo acaba. Então, assim, é a minha sensação. Tá vendo? Eu operou, isso para mim é perda de dinheiro. Você faz uma operação para baixo da média, tá? E
deixa o comprador é, recuperar a posição. É como se estivesse pegando esse dinheiro que você colocou aqui e estivesse simplesmente gastando. Mas vai se entender se isso é robô. Ele está fazendo justamente o que ele disse. Está forçando, está passar de um tempo para o outro, está vendendo. Para o quê? Para que ele fure, tá? Esse ponto de resistência que está tendo aí. Como é mudança de mercado no próximo horário, ele deve vir tentando vencer, deve tentar vir mais forte, vencendo essa movimentação nesse sentido. Tá vendo aí o que ele fez? Ele fez esse movimento, tá, o que ele queria, justamente na passagem de preços. Por quê? Porque aí ele vence esse aqui. Aí possibilita ele descarregar o capital dele, tá? Meio que livre. Tá? Esse gap aqui foi pular justamente a resistência que eu tive. Perceberam aí a diferença que eu falo quando eu sou mais trade? Ele já abre um gap, tá? Que na verdade ele geralmente vai abrir, tá? Como você abre no spread e toda operação de certa forma a positivo, tá? E teve acionamento, uma força vendedora, tá? Então tentando, ele já abre o gap comprando, tá? Um gap comprando.
mais longe o preço estiver da média, né, mais forte o movimento. Em teoria, tá, quanto mais distante ela conseguir ficar aqui, é, a probabilidade do tempo dessa operação terminar é maior, tá? Porque ela está começando a ficar muito distante da média. E a tendência do preço é puxar para que ele venha para a média. Tá? Então, esse também é um indicador, tá, de ação do mercado. Ele chegou, conseguiu parar embaixo, tá? Então, assim, já é um sinal de operação. Aí o que acontece? Tem reação, pulando, tá? As barreiras de preço aqui, rompendo para se manter em alta, tá? Mas quando já ocorre também, tá? É um indicativo que o posicionamento, tá, de reversão avança próximo. Mas que não é garantia, tá, gente? Gente, eu vou parar por aqui, tá? Vou deixar correndo essa operação. Não pretendo mexer no meu take-off lá, tá? Porque do jeito que ele tá com força aqui, tá? Tá aqui no próximo horário, tá? Também ele deve ir em contraposição forte. Então tem uma grande possibilidade de fechar, tá, com tranquilidade, mas nada garantido. O certo era ter saído, tá, naquela hora que eu já estava sabendo que tinha uma probabilidade muito maior disso acontecer, tá, do o que ao contrário. Por quê? Porque justamente ele rompeu e ganhou capital e fez isso repetido. Quando ele chegou aqui, e ele rompeu o capital, fez isso aqui, ele ganhou um punhado de stops. Né? Isso quer dizer que ele teve uma entrada boa de capital. O que ele vai fazer? E por que ele fez isso? Porque ele fica mais forte. Então ele aqui ele tem capital, beleza. Aí ele começa a operar aqui, e muita gente entrou nessa operação aqui, inclusive eu, tá? E que eu fiquei conversando aqui de bobeira. É, geralmente quando você está assim, você perceber, dá para você sair, dá tempo de você sair. Por quê? Porque ele vai fazer uma acumulação aqui. Se ele chegar e operar direto aqui, ó, ele não ganha, tá, esse capital de entrada aqui. Então ele esperou duas ações aqui, tá, para que ele forçasse essas duas ações, só que muita gente entrou aqui. E geralmente quem entrou aqui vai colocar o stop dele aqui, ó, acima, tá, da linha máxima ou um pouco mais, tá? O que ele fez? Ele rompeu, tá, a máxima aqui com força e bem para cima, certo? Então, se você não tiver é, uma margem muito grande do seu estoque, tá? É, e, ou você tem que evitar essas armadilhas, tá? Ou você tem que sair antes de elas ocorrerem. Ou operar a favor, com a outra operação aberta, certo? Assim, para você se manter no jogo. Mas era uma percentualmente era a operação mais provável de acontecer, essa que está acontecendo. Agora ele deve vir com força agora. Então é isso. Fique com Deus. Espero sucesso para todos. Espero que tenha sido instrutivo o dia de hoje, tá? E
Até amanhã.